Segundo minha mãe, eu desenho desde os 2 anos. Desde pequeno, desde criança, assim, eu curti muito ler, produzir, eu sempre desenhei, então eu desenhava, só que era um sonho distante. Pra mim nunca apareceu outra coisa na minha vida a não ser desenho, assim, sabe? Eu não sabia como eu ia chegar nisso, mas eu sabia que ia ter alguma coisa a ver. Acho que eu já gostava sem saber que eu pensaria naquilo profissionalmente um dia. Quadrinhos começou ali na minha adolescência, quando eu tinha uns 14, 16, que eu comecei a conhecer as coisas, como é que aquilo funcionava, os caras que hoje que eu admiro muito, eu conheci mais ou menos nessa época e acabei levando pro resto da vida, assim. Todo mundo me cobrava, família, pô, por que tu não vai trabalhar? Eu trabalhava em coisa que não tinha nada a ver. Eu aprendi a ler nos gibis, desde meus 6 anos. E, logicamente, como eu aprendi a ler no gibi, eu achava que também poderia fazer gibi. Na escola eu fazia meus gibizinhos, criava os personagens baseados nos meus colegas, os super-heróis da minha história eram os meus amigos, os não tão amigos eram os bandidos, as mocinhas das histórias eram as mocinhas que eu estava de olho nelas, as que não davam bola eu transformava em bruxas na minha história. O meu pai ele tem uma importância muito grande na minha decisão de me tornar quadrinista e na minha formação, né? Acredito que em grande parte eu virei quadrinista muito por ver ele trabalhando com aquilo. Quase uma coisa de hereditária, assim, né? É uma coisa bem comum em família, assim, a profissão acabar passando de pai para filho. Mas ele nunca me forçou pra nada, assim, de verdade. Eu só tinha muito interesse e eu acabava ficando com muita vontade de fazer aquilo também quando eu vi ele fazendo. Mas acho que ele é ainda mais importante na minha formação, porque ele deixou muita coisa sempre disponível, assim, pra mim. Ele sempre teve perto pra dar algum conselho necessário. Isso é uma coisa que é uma sorte que eu valorizo muito ter tido, assim, porque não é sempre que você pode ter alguém que dá pra dizer que é um mestre em alguma coisa, te dando conselhos frequentes, assim. Então é uma coisa que ajudou muito na minha formação, assim. Se eu evoluir em alguma velocidade considerável, tem muito a ver com meu pai, assim. A minha família me apoiou muito, praticamente 40% da arrecadação foi minha família. Eu tive muita dificuldade, muita ajuda do meu pai, da minha esposa, que me ajudou bastante. Eu me considero desenhista desde que eu nasci, mais ou menos isso. Desde sempre meus pais me incentivaram muito, assim, nossa, comprava muito gibi pra mim, muito mesmo, assim, e minha mãe dava muita folha e muito lápis e tal, eles são os culpados. Sempre gostei de desenhar desde pequeno, acho que desenho é uma coisa legal, uma expressão legal. Quando eu fiz uma faculdade de publicidade e tal, me formei e lá eu voltei a desenhar. Eu fazia storyboard lá, a galera, pô, tu faz quadrinho? Eu falei, pô, faço, mas tô meio perdido. Comecei a fazer, aí quando me formei eu voltei a estudar a quadrinho, fiz curso específico. Aí eu decidi, cara, vou arriscar. Até o dia que eu escrevi a Urula, eu falei, vou fazer e dei as caras. Né? Eu ia começar como todo mundo começa, independente mesmo. Indo nas feiras, pela internet. Se fosse começar, eu começaria dessa maneira. Que é como eu vou fazer, como eu pretendo fazer mesmo daqui a um tempo. Guardei um dinheiro e tal pra lançar a tiragem mínima. Sempre quis fazer e tal, falei, pô, é isso que eu quero da minha vida, sabe?
É meu Ratatouille lá, o desenho. Ele decidiu, falou, sou cozinheiro, eu vou cozinhar, não importa se eu sou um rato. Eu sou um cozinheiro, eu não sou um rato nem humano. Será que tem que ter dom pra fazer gibi? Acho que mais me influenciou, eu descobri quando eu tinha acho que uns 11, 12 anos, eu fui num sebo lá em Botucatu, tinha uma HQ do Robert Crumb que chamava Blues, e eu tava conhecendo o blues também naquela época, e eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, é isso que eu quero pra mim, pra minha vida, eu quero ser esse cara aqui, sabe? Então o Crumb é a minha maior influência, de longe, assim, de longe. Eu acho que o ponto-chave pra mim virar quadrinista foi quando eu li Akira, do Katsuhiro Otomo, porque eu lembro que eu terminei de ler o livro e meio que me deu um estalo, assim, de, é isso que eu quero fazer, é isso aqui, sabe? Quero contar esse tipo de história, comecei a plagiar ele bastante, assim. Mas foi definitivamente isso, foi o que bateu, assim. A inspiração principal foi meu pai, porque ele foi a primeira pessoa que eu vi desenhar. Foi a primeira pessoa que me mostrou ali que é possível você mostrar alguma coisa no papel que você está pensando. E eu lembro que na época, eu me lembro como se fosse hoje, assim, agora. Eu tinha acabado Luz e ele desenhou uns personagens do Batman, da série animada, então foi um negócio muito marcante pra mim. Eu mudo muito, assim, meus desenhos, assim, às vezes eu conheço artista, assim, toda semana eu conheço um artista novo. Esses videogames dos anos 90, a estética deles me agrada muito, assim, é aquela coisa meio arco-íris, sei lá, assim, tem uma coisa dos videogames dos anos 90 da Nintendo, assim, talvez que tem uma coisa meio... uma estética meio... uma coisa meio de sabor de infância, assim, que eu acho muito incrível. Música tem me inspirado muito, porque a música tem uma coisa de criar uma atmosfera, tem uma coisa de ser sensorial, assim, né? Eu queria tentar descobrir como passar isso pra desenho, assim. Meu traço é de mangá mesmo. Atualmente eu sou arte finalista na Maurício de Souza, na Turma da Mônica Jovem, né, que também é um estilo também de traço indo mais para um lado, misturando um pouco o shonen com acho que é bichocho, que é para garotas, né, porque as meninas têm um rosto bem delicadinho, tem um monte de efeito no fundo e tal. Aí eu vou dar uma melhorada no traço, porque ele vem tudo muito rascunhado, né? Então a Mônica tem o cabelo preto, então o cabelo dela vem só o contorno. Eu tenho que fazer por dentro o efeito de brilho. Se tem uma noite estrelada, ele não vai fazer, fica tudo branco, então eu tenho que jogar o preto, depois ir fazendo estrela por estrela. Se a página a história tá passando num cemitério, então ele só vai fazer o contorno da lápide. Eu tenho que ir lá e sujar ela, fazer as texturas, colocar uma sombra projetada assim da luz da lua no chão para ficar um clima mais de terror. É esse tipo de coisa que o artista faz. O estilo do meu desenho eu fui desenvolvendo sozinho mesmo, assim, mas eu tive aula de desenho de observação, que ficava pegando foto e tentando fazer igualzinho a referência. Mas meu desenho é completamente diferente desse tipo de linha de desenho, né? Li os livros teóricos do Will Eisner, Quadrinhos de Arte Sequencial, que é muito bom. E tem um do Scott McCloud também, que acho que são 3 livros, se eu não me engano, Desvendando Quadrinhos. É muito bom, assim, sabe? Nossa, isso guiou muito, assim. Quando eu fui nas convenções, eu via todo mundo lá querendo falar com o editor lá, que não sei o quê. Eu falei, eu resolvi fazer diferente, cara. Eu falei, eu vou fazer meu trabalho bom bastante para eles virem atrás de mim, que a barganha é outra. Eu já fiz a faculdade de publicidade pensando nisso, trabalhar com quadrinhos, mas ver o outro lado, né, da publicidade e tal. Mas quando eu me formei, né, eu fui fazer cursos, fiz um curso lá na Quanta, e lá os caras, todo mundo me encorajava a fazer. Pô, produz, cara, produz. Eu falei, tá bom, caí no conto lá e tô até agora tentando, hein, mas tô feliz com a minha escolha. O curso é bom porque, primeiro que você nunca sabe de tudo. Vão te ver lá e você não aprendeu tudo ainda. É bom para você conhecer outras pessoas. O professor, se ele vê que o cara manda bem,
ele acaba chamando pra fazer alguma coisa. Eu já dei aula e você pensa nisso às vezes. Então você fala, pô, esse moleque pode ajudar em alguma coisa, sempre vai precisar. A melhor coisa de ter feito faculdade foi ter conhecido todos os caminhos que eu poderia seguir e tal. Então eu acho legal fazer um curso de graduação pra ver os caminhos, conhecer as pessoas e tentar fazer do jeito que der pra levar a vida, assim, e os quadrinhos junto. É bom ter uma pessoa mais experiente ali te guiando. A questão é procurar um lugar legal, né? E não adianta ir muito pelo preço. Tem que ser um lugar um pouquinho mais caro para oferecer uma estrutura. Se não tiver jeito, mas vai na raça aí, meu. Mas sempre que possível ajuda sim. Ele vai te abrir a cabeça, vai te abrir um leque, vai te apresentar um monte de artista que você nunca viu, que às vezes não chega através de você. Ali ele vai dar, às vezes, assim, algumas técnicas, umas coisas que você tenha com dúvida, como o cara se resolve. Pô, resolve essa cena desse jeito. Pô, perspectiva. Pô, tem dificuldade, anatomia. Ele vai te dar uns toques. Você aprende mesmo, cara. É mal barato, você nem explicava, mas vale a pena e muito. O quadrinho, o ciclo dele não termina se você não chegar em alguém. Se o seu quadrinho não chegar para alguém, a pessoa não lê, não vale de nada fazer um quadrinho, né? Oi, Renan! Oi, mãe! Você não vai sair desse quarto, filho? Tem uma proposta de ilustração aqui que eu preciso levar pro trabalho do Dudu amanhã. Tá bom, Renan. Vê se faz isso direito, então. Tá bom. Bom, ainda bem que ela me ajuda, senão tava ferrado. Criar personagem é moleza, é só você olhar em volta. Quer dizer, é muito fácil. Foi só olhar em volta e aí sobrou personagem, na verdade, para historinhas engraçadas e legais. Eu decidi ir lá no FIC junto com o Luciano Salles, a gente pegou uma mesa junto lá e fomos pro FIC, né? Tentar vender nosso quadrinho e mostrar pro pessoal. E lá tinha um monte de gente independente. E o Tobias, né? Foi um cara que eu conheci lá no evento mesmo. A gente ficou muito amigo lá porque falaram que a gente era meio parecido. E a gente saiu do FIC decidido que ia fazer alguma coisa junto. Porque o nosso traço é muito diferente, assim, sabe? O traço dele é muito limpo e o meu é extremamente sujo, extremamente carregado. A gente falou, nossa, vai dar uma coisa legal. Daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto, independente, e vamos ver o que dá. E foi muito legal, graças a Deus. Eu, por ter trabalhado bastante com esse traço, que é o negócio mais simples, às vezes eu quero buscar algumas coisas diferentes. E isso acaba ajudando. Você desenhar todo dia ajuda você a, sei lá, às vezes você descobre um negócio diferente e fala, nossa, legal, acho que se eu colocar isso lá vai ser bacana. Eu gosto muito de escrever, tipo, conto, esse tipo de coisa. Então, eu começo, assim, sempre começa com texto, assim. Escrevo toda a história, assim, vomito toda a história do jeito que dá. E depois releio ela, vejo o que tá legal, o que não tá. Daí, a partir daí, eu começo a ler a história, assim, e pego uma folha e começo a fazer os thumbnails, né, que é você pega uma folha A4, assim, e faz os quadrinhos pequenininhos, as páginas pequenininhas, e dá uma esquematizada na narrativa, né? Daí que eu começo a pensar na narrativa e tento linkar o texto, vou fazendo anotações aqui entre esse texto e tal. E depois disso eu faço o esboço com lápis azul, ou com lápis, né? Faço todo o esboço. E depois eu finalizo com nanquim e pincel. Escaneio tudo e faço uns retoques no digital e colorizo tudo no Photoshop mesmo com a tablet. Depois faço os balões no InDesign, faço toda a diagramação no InDesign depois. Eu acho que eu tenho mais liberdade, na verdade, trabalhando pra criança do que pra adulto, assim, Eu não sei, eu tenho a sensação que você tem uma liberdade criativa, mas parece que você não precisa ficar justificando tudo de repente, sabe? Você pode, que é uma coisa que tem a ver com a infância, assim, sabe? Também as coisas simplesmente acontecem, assim, sabe? Eu me sinto bem livre, assim, criando pra folhinha. Acho que são algumas das coisas que eu mais tenho gostado do meu trabalho ultimamente, foram feitas pra lá. E, assim, é uma coisa que eu faço muito mais compromissadamente. Assim. Hoje em dia eu não trabalho relacionado a quadrinhos. Eu sou ilustrador do Omelete, né, site de entretenimento, cultura pop, etc. Mas quadrinhos é a minha paixão, assim, eu gosto pra caramba de ler as coisas, de desenhar. Eu gosto de desenhar, então eu acho que a ilustração é algo que me satisfaz também, porque é um meio de comunicação muito bacana, mas eu acho que o quadrinho é mais, assim, você se envolve mais, você conta uma história e a pessoa vai se envolver nessa história através das sequências e tudo mais.
A internet hoje faz parte do dia a dia, né? Faz parte do ar que respiramos. Então ela tem influência muito grande sobre todos nós. Você tem que estar na internet, tem um site legal, tudo. Nossa distribuição de quadrinhos é uma porcaria aqui no país. A internet basicamente é o único meio. A internet foi o melhor caminho, assim, sabe? Eu vendo muito quadrinho na Paraíba, assim, sabe? Eu nunca ia imaginar que ia vender lá. Eu lembro que quando eu comecei tinha muito essa coisa de eu só leio mangá, eu só leio comics, não sei o quê. Então isso foi parando um pouco, porque a internet deu a oportunidade do pessoal conhecer melhor as artes. Nem lembro quando foi, mas aí aparece o DeviantArt, que é uma espécie de um Facebook para desenhistas. Tem outros artistas também, né? Fotógrafo, escritor, mas a maioria é desenhista, né? E fotógrafo. Mas então, assim, ajuda muito, porque você tá lá e você coloca um desenho seu, aí de repente é um cara da Suécia, sabe? Falar, elogiar, ou às vezes pedir uma ajuda, ou você pede pra ele também, e todo mundo vai trocando ideia, informação, o pessoal posta tutorial de como ele fez tal desenho, tal, então isso é bem legal. Eu posso dizer por mim, assim, a internet, no meu caso, é incomensurável, assim, o quão importante ela foi pra mim. Eu basicamente não teria absolutamente nada do que eu construía se não fosse a internet, sabe? Eu não teria conhecido as pessoas que eu conheci, da minha idade, que trabalham, que me inspiraram a continuar trabalhando, gente que me ajudou a abrir a cabeça, sabe? A inspiração foi meu TCC da faculdade, né? Então foi muito difícil porque eu não sabia fazer nada, né? Nada, assim, eu nunca... É muito diferente quando você gosta de quadrinho e quando você faz quadrinho, é uma coisa completamente diferente, né? Então foi a primeira vez que eu tive que encarar aquilo como um trabalho mesmo, assim, e fiquei sofrendo e descobrindo como fazer, fazendo mesmo. A natureza do desenhista, ele não gostar do desenho assim que acabou de fazer. Ele já quer corrigir, quer fazer outro. O empecilho foi eu perder o medo de ser julgado. O maior problema nesse meio é você esbarra na grana mesmo. Porque, por exemplo, para imprimir é muito caro. Mas eu acho que o problema atual é esse. Essas são as barreiras. É a grana e também a disciplina para fazer. A dificuldade eu acho que não tem um mercado direito. Aí complica bastante. Sem querer ser um pouco clichê ou meio arrogante, mas aqui no país o pessoal não valoriza muito o artista, seja o ofício que for, assim, teatro, música. No começo eu escrevia, desenhava, fazia arte final, pegava o material, botava numa malinha, pegava um ônibus e saía por aí pelos jornais vendendo o material, mostrando, passando a conversa nos redatores dos jornais, cuidando do negócio, da venda, e ainda tinha que deixar o material, depois voltar para pegar o material. Cara, você precisa se achar, assim, sabe, no meio. Você precisa ver o que você gosta de fazer, de fato, e o que vai dar certo. Eu acho que as maiores dificuldades pra mim foram a distância, tipo, eu moro muito longe, eu sempre vivi muito distante das pessoas, então eu sempre tive que correr atrás de coisas que estavam muito longe de mim, assim. Eu moro num município que é longe de São Paulo, eu tinha que vir pra São Paulo em todo lançamento que eu queria pra conhecer os caras e tal, enchendo o saco dos caras, sabe? Então, foi uma das coisas que eu senti mais dificuldade, assim, ainda sinto um pouco. Hoje em dia parou um pouco, mas quando eu era mais novo, então eu ouvia muito, mas, o que você faz? Eu faço quadrinho e tal. Mas como é que você ganha dinheiro? Mas o que você trabalha mesmo? Então o quadrinista ele tem que ficar correndo atrás o tempo inteiro. Não só de praticar para melhorar a arte, mas de agência, escola, porque às vezes o cara também agencia trabalho e contato, porque muitos é freelancer, né? Então se uma fonte seca tem que ir na outra e por aí vai. Eu passei por todas as fases, as boas, as más, as péssimas, assustadoras, mas a minha natureza dizia que isso era natural, isso era caminho que eu tinha que passar e nunca na vida desistir. Nunca se deve desistir porque a oportunidade chega em qualquer atividade. Parece que na atividade artística chega com mais
vigor, ímpeto, mais gostoso, é mais gostoso. Vale a pena, tudo vale a pena. O mercado de quadrinhos, eu acho que ele melhorou bastante e a tendência é melhorar mais. Claro que é demais você poder lançar o seu projeto, né? Ver ele na sua mão, tal, bacana, mas se você não viver disso, você nunca mais vai poder fazer outro. Então, quando você sabe que é possível, né? Além de você pagar tudo que envolve fazer quadrinho, ainda pagar conta e ainda sobrar algum para você investir no projeto no futuro, isso para mim é mais do que promissor. Eu não quero que o mercado cresça financeiramente, eu quero que cresça pelo valor que o quadrinhos tem, pela diversão que ele traz. Não tem segredo, você tem que fazer. A única coisa o conselho que eu te dou é faz, assim, sabe? Você só vai aprender a fazer fazendo mesmo e divulgando seu trampo e não tem outro jeito, sabe? Desenha todo dia, velho. Eu não vou falar que eu faço todo dia. Tá difícil nos últimos tempos, mas o ideal é que a pessoa pratique todo dia, até o fim dos dias, pelo menos uma hora. Se fosse pra dar alguma dica, acho que seria realmente fazer uma história porque você acha que ela vale a pena de verdade, assim. O que você estiver fazendo tem que vir do seu coração, assim, é uma frase meio Jedi, assim, né, mas é isso, de verdade, pra mim não faz muito sentido você fazer uma coisa só por fazer, assim, sabe? Se vai fazer quadrinho, precisa entender quadrinho. Então, primeiro precisa ser um bom leitor dos quadrinhos, né? Mas um leitor observador, um leitor que vai avaliar, analisar, vai ver não só o quadrinho superficialmente, mas precisa dar uma mergulhada nas entranhas dos quadrinhos, na coisa mais importante que tem nos quadrinhos, que é o roteiro, a história. Não é o desenho. A história vem antes. Com uma boa história, você até pode fazer um desenho sofrível, mas a história vai prender o leitor. Daí você grudou o leitor. E acho que é legal também sempre praticar mais ou menos o contar do que você está fazendo. Primeiro de tudo, ela tem que acreditar. Ela tem que ver que isso é possível. Como? Estudando o mercado. Tem que saber que dá para fazer e como fazer. E aí sim, depois você pensar em fazer uma história. E o segundo passo é a pessoa tem que ter muita disciplina, muito foco. Porque quadrinho é demorado. É muita coisa para você ver. E o terceiro ponto é ser teimoso até a morte. Tem que ser teimoso, tem que focar, tem que acreditar, tem que brigar, mas você tem que bater de frente. Um artista bom, né? Ele tem que ser inquieto, tem que sempre buscar alguma coisa nova, assim, sabe? Isso tudo é estudo, cara. Você estudar e não ficar fechado pra coisa nova. É uma dica meio besta, mas a dica é faz, assim, sabe? Manda ver mesmo, porque é só fazendo, as pessoas vendo se tá bom ou não, que você vai entender qual caminho você vai levando pra amadurecer cada vez mais. Aceitar crítica, tem muita gente que não aceita. Pedir opinião, eu falo. Vai gostar? Não sei. Não seja mala, arrogante. Lembra que sempre vai ter um cara melhor. Um cara melhor que pode estar do seu lado, um cara melhor que pode estar te liderando ali. A dica que eu dou é perseverança, cara. Se você gosta de uma coisa, se você gosta de quadrinhos, se você quer fazer isso, corre atrás, divulga seu trampo, divulga no Facebook, tem mídia social pra isso hoje. Sei lá, imprime e distribua. Você tá botando seu coração e sua alma que não tem como dar errado, sabe? Tomar medidas impossíveis, acho que é um equilíbrio, assim. É tão importante você ter esse envolvimento passional e calmo, emocional, quanto você ter medidas explosivas e impossíveis, assim, sabe? E falar com as pessoas, cara. É surpreendente, assim, como as pessoas realmente são receptivas. O que salvou muita gente, assim, na minha geração foi isso. Existe internet, sabe? Você pode não só divulgar os seus trabalhos e formar um público, não sei o quê. Você pode conversar com vários outros artistas. Você não tem que desperdiçar essa chance, assim, sabe? Prazo. Acho que é um dos mais importantes, né? Prazo. Entregar no prazo. Que isso vai ajudar muito pra você conseguir outros trabalhos e pra sua vida pessoal também. Eu acho que a dica é você sempre correr atrás, estudar e não ficar só naquela zona de conforto. Ah, não, eu só gosto de quadrinho americano. Pô, vai ver outras coisas, vai ver quadrinho europeu, vai ver quadrinho, sei lá, abre a mente, sabe, assim. As pessoas precisam mesmo de chance para publicar. Acho que o mais importante mesmo, na verdade, é a parte mais romântica, é querer fazer, é gostar. Ame o que você faz, não precisa trabalhar mais nenhum dia da sua vida.
Tomara que eles gostem.